com esse simpósio sobre maconha e psiquiatria, organizado pelo estimado amigo José Egídio Nardi, e com a participação também na coordenação do professor José Alexandre Cripa, da USP Ribeirão Preto. Essa é a primeira sessão em que nós estamos aqui na Academia de Medicina, desde que foi decretada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde em 16 de março de 2020, portanto, há cerca de 2 anos. Então, é um momento de grande emoção, né, Nádia? Professor José Galvão, à minha direita, nosso secretário-geral. Então, nós estamos aqui muito felizes de ter um público, já nesse momento, de 77 pessoas, inaugurando o ano acadêmico de 2022 e reinaugurando a presença física de maneira híbrida aqui na Academia de Medicina. Então, passo a palavra ao ilustre acadêmico Antônio Egídio Nardi, para falar suas palavras, e depois o professor Cripa. Por favor, Nardi. Boa tarde a todos. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Francisco Sampaio, excelentíssimo acadêmico secretário-geral José Galvão Alves. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a ambos o convite para organizar esse simpósio, junto com o professor Cripa, da USP de Ribeirão Preto, inaugurando a nova diretoria e também inaugurando as sessões presenciais ou híbridas, nesse momento, da nossa academia. É um prazer muito grande estar aqui de volta após 2 anos de ausência. Quero cumprimentar os acadêmicos presentes, senhoras e senhores acadêmicos que estão nos assistindo pela internet, também senhoras e senhores convidados e todos os apresentadores no dia de hoje. A coordenação desse simpósio é realizada por mim e pelo professor José Alexandre Cripa. O professor Cripa não precisa de apresentação, mas é uma honra apresentá-lo. Ele é professor titular de psiquiatria, foi chefe do Departamento de Neurociências e Ciência do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, é coordenador de diversos serviços, como o Serviço de Ansiedade, Interconsulta, é pesquisador 1A do CNPq há muitos anos, possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, fez residência no Hospital de Clínicas da USP de Ribeirão Preto, completou o doutorado também lá, mas realizou o pós-doutorado no Instituto de Psiquiatria de Londres, no London University, no King's College, na área de neuroimagem. Entre os vários prêmios que o professor Cripa já recebeu em sua carreira, recentemente recebeu o prêmio da International Association of Cannabinoid Medicines, por sua contribuição na carreira pela pesquisa clínica de canabinoides, em Berlim, em 2019. Além disso, o professor Cripa é uma pessoa querida de todos nós. É uma honra, Cripa, compartilhar com você essa coordenação, e eu lhe passo a palavra. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a todos da Academia Nacional de Medicina, a Casa da Medicina no nosso país, no Brasil, e eu agradeço a proposta e o aceite desse evento ao presidente acadêmico Francisco Sampaio, ao professor José Galvão, e assim eu agradeço a todos os membros da Casa da Medicina Brasileira. Queria agradecer também aos palestrantes aqui do evento, né, que tanto eu como o professor Nardi, em 20 minutos, bolamos as pessoas que a gente achava que era importante estar aqui, todos prontamente aceitaram, então isso nos deixa muito contente, dada a importância do tema. Talvez
muito mais do que sempre, né? Então, para mim, é uma honra coordenar esse evento a respeito de maconha e psiquiatria, não só pelos convidados, não só por estar nessa casa, mas também por dividir essa coordenação com um dos acadêmicos na área de psiquiatria mais brilhantes do país, uma pessoa que tem uma formação de recursos humanos muito grande, para o mundo inteiro, inclusive um dos formandos deles vai estar nesse evento, de modo remoto, internacional, e assim completar dizendo que, apesar de a gente estar geograficamente distante da Academia Nacional de Medicina, afetivamente a gente está próximo, imagino, da mesma forma, os nossos convidados. Era isso que eu tinha para falar. Sejam bem-vindos a todos, um prazer estar na casa de vocês. Obrigado, professor Crippa. Então, vamos começar as nossas apresentações da tarde. O primeiro apresentador será o professor Rafael Freire, que falará sobre canabidiol e transtornos de ansiedade. O professor Rafael Freire, ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, concluída em 2002, fez residência, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, terminou o doutorado em 2012. Durante o doutorado, ele fez uma bolsa sanduíche na Casa de Cura Villa San Benedetto, na Itália, com bolsa da CAPES, e foi professor adjunto do nosso departamento da UFRJ até janeiro desse ano, quando o professor Rafael Freire se transferiu definitivamente para o Departamento de Psiquiatria da Queen's University, no Canadá, onde hoje ele é professor associado. Ele é editor associado de várias revistas, como Frontiers in Psychiatry, pertence ao corpo editorial do Brazilian Journal of Psychiatry, do Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health e do Jornal Brasileiro de Psiquiatria. Ele tem grande experiência na área de ansiedade, é um grande amigo também, acompanhei a formação do Rafael Freire durante todo esse período, e é uma honra tê-lo aqui, Rafael. Muito obrigado pelo aceite do convite, e a palavra é sua. Acadêmico, professor Antônio Gidinardi, muito obrigado pelas gentis palavras, e fique certo que a amizade é correspondida. Prezado presidente, acadêmico Francisco Sampaio, demais acadêmicos e demais público, obrigado por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, não fisicamente na academia, infelizmente, mas está em espírito, participando ainda e colaborando com a Academia Nacional de Medicina, que é uma grande honra para mim. Vou colocar minha apresentação aqui. Okay. Todos podem ver o meu slide? Ainda não, está entrando, Rafael, mas ainda não estamos vendo, não. Mas está... Apareceu, agora entrou. Ok. Então, esse assunto é um assunto extremamente interessante e estando no Canadá, um país onde a maconha e canabinoides são drogas legais, esse assunto ainda se torna ainda mais relevante para mim, e acho que tem uma relevância tanto em termos de prática clínica, quanto em termos de pesquisa, né? Eu acho que é um assunto interessante, tanto em relação a implicações na prática do psiquiatra, do dia a dia, né? A relação entre o tratamento de transtorno de ansiedade, pessoas que usam maconha e outros canabinoides também por esse mesmo motivo, e eu acho também a neurobiologia dos canabinoides também é extremamente intrigante e relevante.
Então, meus conflitos de interesse, como a acadêmico Nard colocou, eu estou trabalhando atualmente na Queen's University, mas eu também continuo sendo um professor colaborador no programa de pós-graduação do Instituto de Psiquiatria do UFRJ. Eu recebi verba de pesquisa de um laboratório, mas essa verba de pesquisa e essa pesquisa conduzida com o laboratório não tem nada a ver com o assunto da apresentação, então por isso eu estou frisando aqui que não há conflitos de interesse em relação ao assunto da apresentação. Então, eu gostaria de só lembrar a relevância dos transtornos de ansiedade, porque eles são extremamente prevalentes, né? Transtornos de ansiedade e transtornos relacionados, o que incluiria o TOC e o transtorno do estresse pós-traumático, ao longo da vida seria 31%, quer dizer, aproximadamente 1/3 das pessoas, né? 12 meses de 18% e prevalência mais elevada em mulheres, enquanto o transtorno de ansiedade generalizada também é extremamente comum, 5% ao longo da vida e 3% em 12 meses. Transtorno de pânico também, podendo chegar até 3,7%, prevalência em 12 meses de 1,6%. Agorafobia também, bastante prevalente. E o transtorno de ansiedade social, com uma prevalência bastante alta, né? O professor Kripa, que também um dos especialistas em transtorno de ansiedade social, sabe bem disso. E não só são transtornos prevalentes, mas eles levam a um impacto muito significativo na vida das pessoas, né? Com uma perda de função, né? Muito significativa e comparável com a de outros problemas de saúde, como doenças cardiovasculares, dor crônica, diabetes, etc., né? Transtornos mentais, 33,5% dos dias perdidos de trabalho, sendo que metade disso corresponde aos transtornos de ansiedade, né? Mostrando aí que realmente os transtornos de ansiedade não podem ser ignorados. A neurobiologia dos transtornos de ansiedade é bastante complexa, eu não vou me aprofundar muito, né? Só lembrando rapidamente, né, da relevância do circuito do medo, são essas estruturas cerebrais, né, que estão implicadas no transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, né? A gente tem algumas hipóteses, né, para explicar os transtornos de ansiedade. Uma delas é o da supergeneralização do medo condicionado. Outro elemento também é o elemento do estresse crônico, relacionado à liberação de cortisol, citocinas inflamatórias, né? A gente também sabe que o BDNF tem um papel muito importante na neurobiologia dos transtornos de ansiedade, né? Mostrando que normalmente transtornos mais graves estão relacionados a um baixo BDNF, né? E uma série de consequências negativas em relação a isso. E uma outra hipótese é a hipótese da desregulação emocional, que a gente vê aqui nesse slide. E segundo essa hipótese, a gente tem uma redução de atividade no córtex pré-frontal ventromedial, uma redução de atividade no córtex cingulado anterior, e, por outro lado, existe uma hiperativação da amígdala e do circuito do medo, né, explicando, então, o transtorno de ansiedade, né? E diversos neurotransmissores são implicados nos transtornos de ansiedade, e os 3 principais seriam o serotonérgico, noradrenérgico e GABAérgico, né? E praticamente todas as medicações que são eficazes para o tratamento de transtorno de ansiedade atuam em pelo menos um desses sistemas, né? A gente tem inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que atuam exclusivamente no sistema serotonérgico, mas a gente tem os antidepressivos duais, que atuam no sistema serotonérgico e noradrenérgico.
A gente tem os benzodiazepínicos, né, que são medicações também extremamente relevantes no tratamento dos transtornos de ansiedade que atuam no sistema GABAérgico, né? Então, é o que a gente tem aqui até hoje, assim, o conhecimento que a gente tem é que realmente para tratar o transtorno de ansiedade você vai ter que atuar em algum desses sistemas de neurotransmissores. E, por outro lado, a gente tem também o sistema endocannabinoide, né? A gente sabe que existem canabinoides são endógenos e canabinoides exógenos, né? E esses receptores são ainda não tão estudados quanto os receptores de serotonina, por exemplo, que foram extensivamente estudados por diversos pesquisadores já há muito tempo. Então, a pesquisa em relação aos receptores canabinoides é muito mais recente e extremamente interessante. Então, o receptor canabinoide 1, CB1, ele tem uma concentração bem grande no sistema nervoso central, enquanto o receptor canabinoide 2, ele é bem mais distribuído em diversos tecidos periféricos e ele provavelmente tem uma função mais relacionada ao sistema imunológico. Eu incluí aqui o receptor 5-HT1A, que é um receptor serotonérgico, mas ele não é um receptor canabinoide, né? Mas eu incluí ele aqui por quê? Porque certos canabinoides podem também atuar sobre esse receptor, né? Então, a ativação desse receptor está associada a um efeito ansiolítico. E um outro receptor onde os canabinoides também atuam é o receptor vaniloide TRPV1, né? Que é um receptor que, quando ele está ativado, ele tem um efeito ansiogênico, né? O oposto do que a gente teria com a ativação do receptor serotonérgico. Então, essa figura aqui mostra a localização desses receptores canabinoides, receptor CB1, mostrando que eles são receptores pré-sinápticos, e eles são receptores que são acoplados à proteína G. Isso quer dizer, eles atuam junto com esses mensageiros intracelulares, são receptores pré-sinápticos, mas é importante notar também que ele não está presente só no neurônio, mas ele também pode estar presente no astrócito, né? Como a gente mostra aqui no canto direito, né? Um receptor CB1 na membrana do astrócito, né? O que é extremamente interessante, mas, por outro lado, ainda difícil de entender exatamente qual o papel desse receptor na membrana do astrócito. Então, entre os canabinoides, nós temos aí o delta-9 tetrahidrocannabinol, também conhecido como THC, e ele é um agonista parcial dos receptores CB1 e TRPV1. E acredita-se, então, que uma baixa dose de THC ele teria algum efeito benéfico, no sentido de ter um efeito antidepressivo, ansiolítico, hipnótico, mas em doses mais elevadas ele levaria, né, a um aumento de ansiedade, ataques de pânico e psicose, né? E isso provavelmente se deve a uma ativação do receptor TRPV1, que tem esses efeitos negativos, digamos. Por outro lado, o canabidiol ele é um antagonista do receptor CB1, né? E ele é um modulador do receptor serotonérgico 5-HT1A. E então, por isso, se acredita que ele tem essas propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e ansiolíticas.
ele faz um antagonismo farmacodinâmico em relação ao THC. O que isso significa? Ele faz um efeito quase que um efeito exatamente oposto ao do THC, se existe uma coadministração dessas duas substâncias, há uma tendência de uma equilibrar a outra, né? Então, quer dizer, o canabidiol ele poderia neutralizar ou talvez neutralizar em parte os efeitos nocivos do THC. O dronabinol é um canabinoide sintético, que é um isômero trans do THC. Ele é um agonista total do receptor CB1 com alta afinidade, e pela essa alta afinidade do receptor, ele tem um efeito bastante prolongado, né? Um outro canabinoide sintético é o nabilone, que também é um derivado do THC e também é um agonista CB1. E a gente tem também uma outra substância, que é o Sativex, seria um extrato de cannabis sativa, né, que ele tem tanto THC quanto o canabidiol. Se fala muito, especialmente aqui no Canadá, sobre o uso medicinal, né, da maconha, do canabidiol, do THC, né, e dos principais usos medicinais se fala de náuseas e vômitos, principalmente em pessoas com câncer, dor crônica, dor neuropática, perda de peso, câncer, esclerose múltipla, HIV, SIDA, e ansiedade é uma grande questão, né? Será que realmente essas drogas funcionam para tratamento de ansiedade? O canabidiol seria, entre essas substâncias, seria a mais estudada em ansiedade, tanto em modelos animais quanto em pesquisas em seres humanos, né? E tem alguns estudos apontando nessa direção de que o canabidiol poderia ser usado como medicação para tratar isso, né? Então, nesse estudo de Blessing, em 2015, ele fala da eficácia no transtorno de pânico, eficácia no transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de ansiedade social, né? Assim como um indicativo de que potencialmente é eficaz, né? No estudo de Bergamasco, em 2011, do grupo do professor Kripa, foi administrado 600 miligramas em dose única de canabidiol, e isso mostrou uma atenuação da resposta ansiosa em pacientes com transtorno de ansiedade social, quando submetidos a um teste de falar em público, né? Quer dizer, você expõe, né, o paciente com transtorno de ansiedade social a essa situação extremamente ansiogênica, e o canabidiol foi capaz de atenuar essa resposta. Em outro estudo do mesmo grupo, uma dose única de 400 miligramas de canabidiol também produziu uma redução de ansiedade induzida pelo SPECT, né? Quer dizer, que é um exame que produz muitas vezes ansiedade para muitas pessoas, principalmente pessoas que têm uma predisposição à ansiedade. Então, esses 400 miligramas também foram suficientes para atenuar essa resposta. No mesmo estudo, através do SPECT, os autores acharam que houve uma redução do fluxo sanguíneo cerebral regional de repouso na região límbica, principalmente no giro para-hipocampal esquerdo e hipocampo, naqueles indivíduos que receberam o canabidiol, né, mostrando aí um achado de neuroimagem, né, com uma diferença aí de ativação dessas áreas que estão relacionadas aos transtornos de ansiedade. Em um outro estudo, de Masataka, 2019, eles administraram 300 miligramas por dia, por 4 semanas, para adolescentes com transtorno de ansiedade social, e houve uma discreta melhora nos sintomas, que não chegou a ser estatisticamente significativa, mas mostrando aí que, possivelmente, o canabidiol continua sendo uma substância promissora.
Em relação a outros canabinoides, as evidências não são tão convincentes. Cannabis fumada mostrou alguma melhora de sintomas em pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, mas uma qualidade de evidência muito baixa, um estudo com muitas limitações. Em um estudo com pacientes com síndrome de Tourette, o THC levou uma piora dos sintomas de transtorno obsessivo compulsivo e também uma piora, que não foi estatisticamente significativa, de ansiedade e de medo nesses pacientes, né? Mostrando que foi um achado negativo aí para pacientes com esse perfil. O dronabinol, em alguns estudos que ele foi testado para náusea, dor e uma série de outras indicações não psiquiátricas, e eles, quando você avaliava paralelamente o nível de ansiedade, alguns estudos mostraram que não houve mudança, em outros estudos mostram uma piora da ansiedade nesses sujeitos, né? Ele poderia até ter benefícios em outros aspectos, como da dor crônica, mas não nenhum benefício em relação à ansiedade. O Nabilone já é uma substância que também tem achados inconsistentes em relação à ansiedade. Alguns estudos mostram que não houve nenhuma mudança em pacientes que receberam Nabilone. Em outros estudos, houve alguma redução da ansiedade com essa substância, com essa droga. E os estudos com associação de THC com canabidiol não mostraram nenhuma mudança em relação ao nível de ansiedade. Então, do ponto de vista científico, as minhas conclusões são que a literatura sobre canabinoides ainda é muito deficitária, ainda é necessário que se faça muita pesquisa, né, para entender melhor esses receptores canabinoides, sistema endocannabinoide, o efeito de cada uma dessas drogas, né? Entre as substâncias estudadas, o canabidiol e o nabilone parecem ser os mais seguros em transtorno de ansiedade, pelo menos eles não provocam piora dos sintomas, né? E são essas drogas também promissoras, né, no tratamento do transtorno de ansiedade, mas atualmente o nível de evidência ainda é baixo, né? Por isso, nenhum canabinoide deve ser usado na prática clínica rotineira, e sim, ainda devem ser considerados, né, substâncias usadas no nível de pesquisa. E outros comentários que eu acho que também são pertinentes é que existe uma crença difundida de que os cannabis e canabinoides são inócuos, levam a relaxamento, melhora de ansiedade e uma série de outros benefícios para a saúde, né? Quer dizer, as pessoas alegam que maconha leva uma série de benefícios e tentam promover o uso da maconha, mas isso não tem base científica nenhuma, né? E isso leva, essa cultura da maconha acarreta uma série de riscos, né, para a população. Um outro dado que vários estudos levantaram é que, atualmente, a maconha tem uma concentração cada vez maior de THC, e também tem o surgimento desses novos compostos sintéticos que têm alta potência, né? E isso também estaria associado a um efeito ansiogênico mais exacerbado. E em países como o Canadá, e em outros lugares onde a maconha é uma droga legal, as pessoas com transtornos de ansiedade acabam sendo impulsionadas, né, a experimentar essas substâncias numa tentativa de automedicação, o que também, ao meu ver, é extremamente inadequado, já que nós não temos evidência na literatura para apoiar isso. Eu achei interessante isso aqui é da minha cidade, aqui em Kingston, Ontário, né? E numa determinada região da cidade, né, que engloba a maior parte da cidade, existem 20 lojas
de maconha, que vendem maconha legalmente, isso sem contar a venda ilegal de maconha que continua existindo, e na mesma área existem 60 supermercados. Isso quer dizer, para cada três supermercados você tem uma loja de maconha. Inclusive com a facilidade de, como eles colocam aqui, weed delivery, same day cannabis delivery. Isso quer dizer, ainda tem essa facilidade de você comprar pela internet e receber em casa. E uma outra questão aqui bem relevante no Canadá é a questão de que o óleo de canabidiol ele também é vendido em uma série de lugares, inclusive farmácias. A gente vê médicos de família, por exemplo, prescrevendo canabidiol, mas normalmente o canabidiol que é vendido, ele é vendido em doses baixas, né, que comparado com os estudos que a gente olhou, tipo 10% da dose usada no estudo, né, e é extremamente caro. Isso quer dizer, acaba funcionando muito mais como um placebo do que como um tratamento real, né? E, fora isso, o uso indiscriminado, né, e uma série de riscos relacionados a isso também. Quer dizer, entre os canabinoides, o canabidiol, sem dúvida, é o mais seguro, né? Mas ainda assim, o uso tem que ser um uso criterioso, não pode ser um uso indiscriminado. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a todos pelo convite, pela sua oportunidade de estar apresentando esse assunto aqui. Obrigado. Muito obrigado, professor Rafael Freire, tanto pela sua bela apresentação, quanto por essa experiência de estar no Canadá, um país onde a venda da maconha é liberada, e nós certamente teremos algumas perguntas a esse respeito. Ao apresentar o professor Rafael Freire, eu acabei esquecendo de mencionar algo importante para todos nós. O professor Rafael Freire é membro do programa Jovens Líderes Médicos da Academia Nacional de Medicina, assim como o nosso próximo palestrante, o professor Tiago Fidalgo, também é membro do programa Jovens Líderes Médicos da Academia Nacional de Medicina. O professor Tiago Fidalgo irá falar sobre maconha e marcadores inflamatórios. Ele atualmente é professor adjunto do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, atua como orientador permanente no programa de pós-graduação em Psiquiatria e Psicologia Médica desse departamento, da Unifesp. Ele cursou residência e doutorado na mesma instituição. Depois realizou um treinamento equivalente a um pós-doutorado na Maiman School of Public Health da Columbia University e no Research Fellow no Modulation Laboratory da Harvard Medical School em Boston. Desde junho de 2018 é coordenador do Ambulatório Geral de Psiquiatria do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Também atua como coordenador do Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes, PROAD, e é coordenador da Unidade Curricular de Psiquiatria da Faculdade de Medicina. Ele atua como revisor em vários periódicos, foi editor júnior do Brazilian Journal of Psychiatry e atualmente é associate editor do mesmo periódico. É autor de vários artigos científicos, capítulos de livros na área de dependência química, já recebeu diversos prêmios por trabalhos ao longo de sua carreira e atualmente vem colaborando com pesquisadores da Columbia University, do Johns Hopkins University e da Universidade de Toronto, da Queen's University, onde está o professor Rafael Freire, e da Wayne State University e da Universidade de Auckland, além de várias colaborações com pesquisadores das universidades do Brasil. Professor Tiago Fidalgo, agradeço o seu aceite em participar desse simpósio, é um prazer tê-lo aqui e a palavra é sua. Boa tarde a todos, boa tarde ao nosso presidente, acadêmico Francisco Sampaio, ao secretário-geral acadêmico José Galvão,
em nome de quem dou boa tarde para todos os membros da academia. Queria agradecer a oportunidade que o professor Nardi e o professor Kripa me deram de falar nesse evento, de um tema tão importante, tão relevante e que cada vez mais faz parte do dia a dia da população, e acho que é nossa função, como membros da comunidade médica, poder discutir as evidências mais sólidas, mais atuais, para poder informar adequadamente a população. Vou compartilhar minha tela. Vocês veem os slides? Ainda não, mas já está a caminho. Agora estamos vendo a sua tela. Sim, agora estamos vendo o slide. Tchau. Vou colocar em modo de apresentação, por favor. Já está? Sim. Então, os meus conflitos de interesse, eu também não tenho nenhum conflito de interesse. E aí, trazer muito brevemente alguns números sobre o uso de maconha. Então, o uso de maconha pelo menos uma vez na vida, né, o uso experimental de maconha, ele chega aí a quase 4% da população mundial. O Brasil fica próximo dessa média mundial, com cerca de 5% dos brasileiros com 15 anos ou mais que já fizeram uso experimental de maconha, e os americanos, que têm uma das prevalências mais altas, que chegam aí em torno de 11%. E aqui a gente tem um gráfico com os dados levantados pelo Escritório da ONU para Drogas e Crimes, com a prevalência do uso de maconha. Então, a gente vê aí os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, como países com uma prevalência mais alta, o Brasil vem logo atrás, e os países com maior consumo por habitante, a Islândia, os Estados Unidos, a Nigéria, aí também tendo bastante destaque. Então, a gente sabe que é uma droga que está cada vez mais popularizada, cada vez mais comum o uso em pessoas cada vez mais jovens, e que muitas vezes existe, como o professor Rafael mencionou, uma confusão entre os benefícios que muitos canabinoides podem ter na medicina e o uso da maconha como um elemento medicinal. Esse uso medicinal da maconha, ele foi citado pela primeira vez cerca de 2.500 anos antes de Cristo, nesse Pen Tsao, que foi a primeira farmacopeia que se tem notícia, que é um livro chinês, e esse livro falava sobre o uso de maconha para dores articulares. Então, esse foi o primeiro relato medicinal do uso de maconha, e isso foi crescendo ao longo do tempo. A maconha foi tendo as suas propriedades exploradas e estudadas ao longo da história, e começando a puxar o intercâmbio com a relação com a questão dos marcadores inflamatórios, eu retomei aí um livro que provavelmente faz parte da memória afetiva se não de todos, da enorme maioria de nós, que estudamos imunologia pelo Abbas, e a gente sabe que o sistema imune ele é composto pelos sistemas plasmáticos de imunidade humoral, por mediadores e marcadores inflamatórios e pela imunidade inata e adquirida. E aí a literatura, de alguns anos para cá, começou a se debruçar sobre qual poderia ser o impacto da maconha e dos canabinoides sobre o sistema imune e de que forma a gente poderia se haveria uma implicação clínica do uso de maconha e canabinoides para tratar doenças que estivessem ligadas a uma resposta hiperinflamatória. E aí os estudos, eles têm dados que nem sempre vão na mesma direção. Eu vou trazer aqui alguns estudos. Um dos primeiros grandes compilados nesse sentido foi essa publicação do ano 2000,
que mostrou que o sistema canabinoide no cérebro, né, o nosso sistema canabinoide endógeno, ele gera uma supressão do TNF-alfa, que, lembrando, ele ativa neutrófilos e estimula a quimiotaxia, do GM-CSF, que é o fator estimulador de colônias de granulócitos e mastócitos, que estimula a ação dos macrófagos, a interleucina 6, que induz a proliferação de linfócitos B, interferon gama, que ativa as células NK, e a interleucina 12, que induz a diferenciação dos linfócitos, a síntese do interferon gama, e também atua nas células natural killers. Então, mostrando que o sistema canabinoide ele tem um papel aí de modulação de diversos dos marcadores inflamatórios e que ele poderia, o uso de maconha ou de canabinoides sintéticos, ele poderia ser uma ferramenta aí para a gente modular e ter uma ação sobre esse sistema. A gente teve essa outra revisão que foi publicada em 2005, evoluindo na investigação dos efeitos do sistema canabinoide sobre os marcadores, a resposta inflamatória, e os achados foram controversos. Então, in vitro, a maconha pareceu apresentar um efeito bifásico sobre a resposta inflamatória, de acordo com a concentração. Então, em concentração micromolar, parecia ter um efeito inibitório da resposta inflamatória, e em concentração nanomolar, um efeito estimulatório. Então, de acordo com a dose utilizada, poderia ser esperado um resultado diferente. E esse mesmo estudo mostra que, em vivo, a maconha parece diminuir a resposta inflamatória e, dessa forma, aumentar o risco de infecções. Os autores, inclusive, discutem que a maioria da maconha utilizada no mundo, ela tem uma série de contaminantes, então, desde substâncias químicas que são misturadas, fungos pelo armazenamento, obviamente, inadequado da maconha nos seus transportes e quando as pessoas compram e usam em casa. Então, que isso configuraria um risco adicional para o usuário de maconha que já teria uma resposta inflamatória diminuída. Esse estudo mais recente, de 2018, ele traz que o THC, ele tem uma ação, especificamente o THC, tem uma ação antagonista sobre o TNF-alfa, que ativa neutrófilos e a quimiotaxia, e agonista sobre o PPAR-gama, que faz a supressão de citocinas. Então, tendo uma ação antagonista, ele poderia ter um potencial de uso como uma substância anti-inflamatória. E aí, frente a esses dados aí controversos e tentando compilar literatura, que é uma literatura que cresce bastante, né? A cada ano, o número de artigos investigando o papel da maconha e dos seus derivados na medicina, ele aumenta. O nosso grupo fez uma revisão de maconha e marcadores inflamatórios. Essa é uma das colaborações com a Queen's University, a professora Elisa Britsky, que é professora associada lá na Queen's. A gente revisou artigos publicados entre 1980 e 2019, que citaram mediadores inflamatórios e uso de maconha. A gente tentou ser o mais abrangente possível para conseguir incluir o maior número de artigos e conseguir tentar achar um padrão que pudesse ser melhor discutido, pudesse agregar clareza para a literatura. Então, a gente usou uma busca aí bastante ampla, incluindo apenas estudos em humanos, mas em todas as línguas, para a gente tentar ter o máximo de informação. E a gente fez a análise em 3 grupos principais que a gente conseguiu definir a partir dos artigos, que eram voluntários saudáveis, voluntários saudáveis não usuários de maconha, usuários de maconha sem uma condição médica associada e pacientes com doenças clínicas que faziam um uso medicinal de maconha ou de canabinoides com prescrição. Então, um uso médico da maconha ou de canabinoides.
E a gente encontrou que em voluntários saudáveis e em usuários recreativos ou dependentes de maconha, os canabinoides diminuíram a resposta inflamatória, como a maioria dos estudos já vinha mostrando. E o que chamou a atenção entre as condições médicas mais estudadas, né, a esclerose múltipla era uma das com maior destaque, com maior número de estudos, e os estudos mostraram que os canabinoides tiveram um impacto pequeno na resposta inflamatória, de forma que a gente pode questionar qual seria a real aplicação da maconha ou dos canabinoides para o tratamento da resposta inflamatória na esclerose múltipla. Então, o efeito não foi robusto bastante para modificar a expressão de marcadores inflamatórios. E aí, com isso, acho que não só com esse nosso estudo, mas com uma série de outros estudos que vêm agregando a literatura, tem essa revisão desse ano sobre o papel do canabidiol para o tratamento de uma série de condições clínicas. Acho que as implicações clínicas dessa modulação que a maconha e os seus derivados podem fazer sobre o sistema imunológico, especialmente sobre a resposta inflamatória, elas ainda são um ponto de grande discussão. Então, se existe um papel dos derivados da maconha para o tratamento de condições especialmente autoimunes, reação enxerto hospedeiro, algumas doenças inflamatórias, doença intestinal, as doenças intestinais inflamatórias, Crohn, se existe um papel para o tratamento dessas condições, ele ainda é um papel que precisa ser muito mais bem compreendido, especialmente pelo efeito bifásico que os estudos in vitro mostraram. É um tema que a gente ainda precisa compreender melhor, investigar melhor quais doses. Então, os ensaios clínicos que não encontraram resposta, praticamente todos discutem que talvez outras doses pudessem ser eficazes, de forma que acho que a gente ainda está um pouco distante da prática clínica de um uso disseminado de derivados da maconha como anti-inflamatórios. Curiosamente, acho que nos tempos em que vivemos a gente não consegue não falar de Covid em nenhum assunto. Acho que todas as especialidades, todos os pesquisadores tentaram olhar o papel da Covid nas suas respectivas linhas de pesquisa, e não foi diferente com o sistema canabinoide, com a maconha. De forma que a maioria dos sintomas agudos da COVID, ela parece estar relacionada a uma resposta hiperinflamatória, tanto que no início que se acreditava que a COVID fosse uma doença pulmonar, foi mudando um pouco essa perspectiva da COVID como uma doença sistêmica por uma resposta inflamatória excessiva. E aí o que esses autores levantam, num estudo muito mais numa elucubração teórica, é de que os canabinoides poderiam ter um papel no tratamento da COVID, atenuando a ativação do sistema imune, diminuindo a liberação de marcadores pró-inflamatórios e aumentando a liberação de agentes anti-inflamatórios. E eles concluem conclamando a comunidade científica para pesquisar o papel dos canabinoides, dos derivados da maconha, num possível tratamento dos casos moderados e graves da COVID. Até o meu conhecimento, não houve esse chamado desses autores para essa pesquisa, não se confirmou. Não sei se os colegas têm informações mais atualizadas. Obrigado. Obrigado, professor Tiago Fidalgo, muito obrigado pela sua apresentação. E ambos, tanto Vossa Senhoria quanto o professor Rafael Freire, estão de parabéns por respeitarem o tempo, que é algo muito importante em qualquer simpósio. Eu vou passar a palavra agora ao professor José Alexandre Cripa para comentários, perguntas aos dois apresentadores iniciais. Professor Cripa, por favor.
Bom, eu queria primeiro dar os parabéns pela apresentação, tanto do professor Rafael como do professor Tiago. Acho que foram duas apresentações bem sintéticas, mas que definiram bastante o estado da arte nesses aspectos, né? Eu queria fazer dois comentários, uma na apresentação do professor Rafael e outra do professor Tiago, e talvez tenha um ponto em comum depois que eu possa chegar desse comentário. O primeiro é que, como bem apontado pelo professor Rafael, é que canabidiol não é maconha, embora haja uma insistência quase desenfreada para trazer uma confusão, né? E mesmo o canabidiol, ele pode ser uma substância que não é inócua. Ele pode, como qualquer medicamento, como qualquer substância, mas há um incentivo, às vezes, para confundir. Seria a mesma coisa que dizer que a casca do salgueiro é aspirina, mais ou menos, fazendo uma comparação mais grosseira, ou que o ópio é morfina, ou que a morfina é heroína e assim por diante. Então, é uma confusão deliberada e que traz mais confusão, às vezes, para o debate, ainda mais no momento que a gente tem que tratar a ciência como ela deve ser tratada, e eu acho que a população toda teve acesso a informações como funcionam os ensaios clínicos, como que uma vacina ou um medicamento demoram até chegar na clínica, numa corrida como foi feita durante a Covid. E o segundo comentário é, nós, na primeira, essa hipótese já tinha, em relação ao efeito do canabidiol, como foi bem comentado pelo professor Tiago, um potencial efeito anti-inflamatório, eventualmente antiviral, ainda mais considerando o seu impacto neuroprotetor, antioxidante. Na primeira onda, nós começamos dois ensaios clínicos grandes, um deles comparando o canabidiol com placebo em casos leves a moderados, um estudo chamado, nós fizemos aqui em 2 centros de Ribeirão Preto, em um estudo chamado Candidate Study. Foi um estudo que envolveu 100 pacientes. Durante 28 dias, nós seguimos diariamente esses pacientes com PCR, SWAB, bom, e avaliação clínica de todos eles, e tomografia no final. Bom, esse estudo mostrou um resultado negativo. O canabidiol não ajudou em nada na melhora clínica do COVID. Esse estudo foi publicado em outubro do ano passado, mas vários estudos em célula e em animais, até um mais recente, agora de janeiro, quando apresentam um resultado positivo, um potencial efeito sobre COVID, é destacado na mídia global de uma maneira absoluta. O nosso estudo com resultado negativo foi publicado na revista de referência na área de canabinoides, não ganhou solução e repercussão e nem tem sido citado, o que traz um desapontamento muito grande no sentido de que esses ensaios clínicos já existiam um ensaio, pelo menos em uma determinadas doses. Então, e a gente avaliou todo o aspecto inflamatório, com TNF-alfa, diariamente, várias interleucinas, 6, 11, 12, etc., mostrando que não houve. Infelizmente, em ciência, às vezes a gente tem uma esperança muito grande, mas não ocorre. E a gente tem ciência, por outro lado, que nos Estados Unidos, muitas pessoas têm consumido canabidiol, assim como no Canadá a acessibilidade é enorme, que eventualmente pode até piorar o quadro, dependendo da interação da medicação, ou até maconha para tratar o COVID, o que seria um absurdo. Então, tentando resumir a apresentação dos dois, dizer que se nós queremos tratar os canabinoides como medicamento, nós temos que pesquisar e tratá-los como medicamentos, como qualquer medicamento. Então, acho que era os comentários que eu queria falar das duas apresentações e queria dar os meus parabéns ao professor Tiago e ao professor Rafael pelas suas respectivas apresentações. Obrigado, professor Cripa. Eu também quero fazer 2 perguntas, uma para o Rafael Freire e outra para o Tiago Fidalgo. Para o professor Rafael Freire,
Vossa Senhoria mostrou um grande número de lojas, supermercados e até delivery de cannabis, de maconha, próximo à região ou na cidade que Vossa Senhoria mora. E, a partir, né, dessa liberação da maconha, aumentaram também os ambulatórios de psiquiatria, a busca por tratamento psiquiátrico por transtorno mental, não por dependência, abuso de maconha, mas por transtorno mental, porque nós sabemos que o uso, principalmente por jovens, de maconha aumenta a incidência de transtornos mentais. Como ficou isso no Canadá após a liberação da maconha? E ao professor Tiago Fidalgo, também eu gostaria de saber, né, o professor Crippa até em parte comentou desse pouco efeito ou questionável efeito anti-inflamatório. Eu gostaria de ouvir a opinião de Vossa Senhoria se isso é uma questão de dose, de metodologia científica, ou isso é uma busca do mercado para vender maconha e seus congêneres, como foi dito aqui, em valores altos, com uma eficácia pífia, se alguma eficácia, às vezes muito parecido com placebo. Será que isso é só uma moda para o mercado receber algum dinheiro a mais de pessoas que sofrem de transtorno mental? Então, vamos passar a palavra primeiro. Obrigado, professor Nardi. Só lembrando aos palestrantes, professor Rafael, professor Tiago, que vão responder, cada um terá 2 minutos, porque faltam 4 minutos para encerrar a sessão inicial. Muito obrigado, professor Nardi, pelas excelentes perguntas. E agora, professor Rafael Freire, com a palavra, 2 minutos. Eu vou tentar ser bem sucinto para deixar tempo para o Dr. Fidalgo. Em relação a essa confusão entre maconha e canabinoides, eu concordo, e tem um grande problema que eu acho que tem que ser solucionado, que é a questão do uso medicinal de maconha e derivados, né? Porque, ao meu ver, ou é um uso recreativo ou é um uso médico. Mas, quando as pessoas falam uso medicinal, muitas vezes elas estão se referindo a uma coisa que não é nem uma coisa nem outra, não é nem recreativo e também não é um uso médico, porque não é uma indicação médica, não foi prescrito por um médico, ou, se foi prescrito por um médico, não foi uma prescrição feita com base na ciência e em estudos e em guidelines, né? Então, quer dizer, esse uso medicinal, eu acho que é uma coisa que não deveria existir, ao meu ver, e existe aqui muito no Canadá, as pessoas falam uso medicinal, mas não é nem uma coisa nem outra, né? O maconha e canabidiol e outras substâncias são tidos como se fossem suplementos, né? E que não tem baixíssimo controle e que as pessoas muitas vezes gastam muito dinheiro com isso e não tem nenhum resultado positivo e uma série de riscos, né? Então, eu concordo plenamente com o professor Crippa. Uma coisa é a questão de uso recreativo, se a sociedade decide se ela quer ou não, e uma outra coisa é o uso médico, que tem que seguir a ciência e tem que seguir a literatura e tem que seguir guidelines, ao meu ver. E o outro assunto que o professor acadêmico Antônio Gidinardi colocou em relação às lojas legais, né, que vendem maconha, né? Mesmo antes da legalização, o uso de maconha no Canadá, como o professor Fidalgo colocou na apresentação dele... Escuta falar. Obrigado, professor Tiago. Convido agora o professor Rafael, obrigado. Convido o doutor Tiago Fidalgo para falar em 2 minutos, que eu preciso dar a palavra aos acadêmicos. Então, por favor, seja sucinto. Obrigado. Queria agradecer a pergunta,
eu acho que é um ponto para o qual a gente ainda vai demorar para ter uma resposta mais definitiva. Acho que existe, em alguma medida, uma necessidade, uma possibilidade de que diferentes concentrações, diferentes doses de canabidiol, da relação do canabidiol com outros canabinoides, existe ainda a possibilidade de que possa haver uma eficácia para determinadas condições. Não sei o quanto para condições médicas inflamatórias, acho que isso ainda é um ponto muito em aberto, mas sem dúvida nenhuma a gente não pode ignorar o impacto, o peso, né, do lobby da indústria farmacêutica, das pessoas interessadas em fazer com que encontremos aplicações para esse tipo de substância. Acho que a gente conhece uma série de exemplos aí de remédios que tiveram um grande efeito iatrogênico e de outros remédios que estão em busca de uma indicação clínica, porque, embora estejam no mercado há muito tempo, ainda não encontramos. Então, acho que é uma questão que ainda vamos precisar de mais uns anos de estudo para poder responder adequadamente. Muito obrigado, professor Tiago Hidalgo. Agora eu queria registrar aqui a presença dos queridos acadêmicos, professor Gerson Magalhães, professor Orlando Marques Vieira, professor Basílio, professor Rossano Fiorelli, professor Cláudio Cardoso de Castro, sentado lá na bancada, o Jaime Marcilac, professor José Galvão Alves e professor Antônio Exílio Nardi. Isso é uma grande alegria para nós, né? Depois de 2 anos afastados, ver os queridos amigos aqui participando dessa sessão híbrida. Alguns vieram para o Rio para participar, então gostaria de passar a palavra a quem quiser falar, qualquer acadêmico, por favor. Professor Gerson Magalhães, acadêmico Gerson Magalhães, Ivanildo. Eu apreciei muito as ponderações que foram feitas a respeito da maconha e do canabidiol. Quando você fala de canabidiol é uma coisa, quando você fala de maconha é uma coisa muito mais ampla. Em relação à neurologia, existe uma condição de epilepsia extremamente grave ligada ao problema de canal de sódio, chamada epilepsia de Dravet. Charlotte Dravet foi quem descreveu isso na França. Essa epilepsia é uma epilepsia infantil e de difícil tratamento, e o canabidiol teria alguma ação. Então, essa é a única situação realmente que a literatura neurológica reconhece como eficaz a ação do canabidiol em neurologia. A dor é outro capítulo. Mas, em relação à neurologia, a principal situação clínica é uma doença rara, ligada ao canal de potássio, é uma epilepsia mioclônica infantil que responde ao canabidiol. É a única, ela é de difícil tratamento e o canabidiol teria alguma ação nela. Era essa ponderação que eu queria fazer. Muito obrigado, querido acadêmico Gerson Magalhães, pelas suas complementações tão importantes. Acadêmico José Galvão Alves quer falar, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de salientar o prazer de estar aqui nesse nosso anfiteatro Miguel Couto, a alegria dessa casa que congrega tantos eventos por tantos e tantos anos. Com um belo tema reabrindo, com o nosso presidente Francisco Sampaio entusiasmado com o número de presenças online e com convidados de grande autoridade, originários da medicina brasileira. Isso é um espetáculo também. Eu queria fazer uma pergunta um pouco inversa em relação ao uso de canabinoides e especialmente de maconha. Quer dizer, quais são as ações mais patogênicas do uso de maconha, especialmente nos pacientes que usam a longo prazo sem doença clínica conhecida? E, pelo outro lado, se existe algum trabalho, possivelmente não,
mas o que vocês pensariam do uso da maconha durante o período de gestação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Parabéns. Nádio, parabéns pelos convidados maravilhosos e pela sessão. Obrigado, secretário-geral acadêmico Zé Galvão Alves. Convido o doutor Cripa, que é especialista nesse tema, para responder. Por favor, doutor Cripa, com a palavra. Bom, para responder, se a gente pudesse ser, no mundo hipotético, se hoje no nosso país fosse legalizado o uso da maconha, eu diria que pessoas com um histórico pessoal ou familiar com transtornos mentais não deveriam usar, gestantes não deveriam usar maconha, pessoas que estejam dirigindo ou que necessite uma capacidade de coordenação motora fina, seja na direção, numa cirurgia, ou o que for, não deve usar. Pessoas antes que o cérebro esteja plenamente desenvolvido, isso ocorre normalmente em torno de 25 anos de idade, não deveriam usar. Então, vocês vão ver que vai restringir a quantidade de pessoas que deveriam ou poderiam usar, eventualmente, seriam muito poucas pessoas. E se a gente considerar que a maior parte das pessoas que apresentam transtornos psiquiátricos, ela vai apresentar a primeira vez sem saber que teve um transtorno anterior, se ela consumir maconha, vai acabar tendo um prejuízo muito grande. Então, eu queria pontuar esses aspectos. Ela pode trazer uma série de problemas, de consequências, mas o que nos preocupa mais, como já dito pelos palestrantes, é a percepção pública de que o uso é inócuo. Não é nem que pode eventualmente causar algum pequeno problema, mas que é inócua, praticamente triplicou nos últimos 10 anos no nosso país, ao contrário do que acontece com o tabaco. Então, talvez seja um reposicionamento da indústria, essa percepção que a gente tem nesse momento. Muito obrigado, doutor Cripa. Queria que o Genilson passasse um pouco a câmera no salão, na bancada acadêmica, para ver nossos queridos amigos aqui entrando na academia depois de 2 anos. Então, essa é uma sessão tipicamente híbrida, onde nós chegamos a 190 participantes, sendo 10 presentes na academia e 180 pela plataforma Zoom. Então, agora nós estamos encerrando essa primeira parte. Obrigado, acadêmico Nádio, professor Cripa, demais palestrantes que abrilhantaram esse início de tarde. Convido a todos para retornarem pela plataforma Zoom às 18h20, porque às 18 horas nós vamos ter uma sessão restrita aos acadêmicos, que durará 20 minutos, e às 18h20 reiniciaremos o simpósio. Muito obrigado a todos e até breve.